Aleluia. Peço os irmãos, amada igreja, abrem primeira epístola de João, capítulo de número 5. Graças a Deus, digno é o Senhor de toda honra e de toda glória, né? Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nesta noite eu quero tratar com a igreja o que João está tratando aqui, nesses 5 versículos. Nesses 5 versículos, João ele vai dar uma definição. Nós sabemos que a Bíblia ela nos dá certos termos aos cristãos, né? Ela nos chama, ela intitula os cristãos com alguns termos, como por exemplo, santos, testemunhas, eleitos, né? Crentes, amigos, irmãos, ovelha e etc. Então são termos dados. Só que esses termos, esses nomes, eles têm o seu significado, a sua importância, não é simplesmente um título. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de ovelha, somos ovelha, então ela está tratando de um assunto e nos levando a um raciocínio para que nós venhamos entender a nossa condição e a condição de Deus, o que somos e quem Deus é. Amém? Os irmãos poderem entender. Então João, aqui hoje, ele vai trazer mais um título, mais um termo. Ele vai trazer algo além do que nós já temos visto. Como por exemplo, João, ele vai nesses 5 versículos aqui, intitular o cristão, o salvo, aquele que vai morar no céu, como vencedor. Como alguém que foi chamado para vencer. João, ele vai deixar bem claro isso. Não só João, mas o apóstolo Paulo, ele vai defender também essa tese. E o próprio Jesus, ele vai também deixar bem claro, quando ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está falando dos que vão vencer. Então João, ele está trazendo outro termo, além de santo, de crente, de amigo, de irmão, de ovelha, de soldado, de testemunho. Ele está dizendo, vocês também são vencedores. Nós temos que ser vencedores. Eu e você, o salvo, o verdadeiro crente em Jesus, ele não foi chamado para ser derrotado, porque senão, se o crente for derrotado, aí do que valeu o sacrifício de Jesus na cruz? Se o crente for derrotado, então Jesus não se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se Satanás derrotar você ou a mim, então isso quer dizer que provavelmente nós não atingimos o conhecimento verdadeiro. Nós não desenvolvemos verdadeiramente o dom da fé. Porque hoje
eu vou apresentar a vocês o que João está apresentando. Nesses 5 versículos ele vai dar 3 características de um vencedor. No primeiro versículo ele vai dizer: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo. Não é só todo aquele que crê em Jesus. Então está dizendo todo aquele que crer que Jesus é o Cristo. Ele não está dizendo todo aquele que crê em Jesus. Ele está dizendo todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Por que João está usando essa expressão? Porque se ele dissesse todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, aí ele não estaria dando ênfase à verdadeira mensagem que ele quer passar nesses 5 versículos. Aquele que crê que Jesus, quando ele diz Jesus, ele está falando o quê? Do Jesus homem, que nasceu da virgem, que teve 12 apóstolos, que um vendeu, o outro negou, os outros lhe abandonaram, só teve um que permaneceu, se eu não me engano foi João. Enfim, então ele está falando todo aquele que crê que Jesus, o Jesus homem que foi pendurado na cruz do Calvário, que foi chicoteado, foi cuspido e foi crucificado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então agora ele está dizendo, todo aquele que crê que Jesus homem, que foi chicoteado, cuspido, que levou a sua cruz, foi crucificado com a coroa de espinhos, todo aquele que crê nesse Jesus e tem a convicção e a certeza que ele é o Cristo, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele é Deus, é soberano, tem todo o poder. Ele não está falando de quem crê num Cristo limitado, ele está falando que quem crê num Cristo que veio através da Virgem, mas entende que esse Jesus, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o soberano. Ele não fica em uma atmosfera terrena, ele vai para a atmosfera de glória, de poder, de autoridade, de maior. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele que crê. O crer aqui é o mesmo crer que Tiago ele faz na sua epístola. Ele pergunta: crer tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios creem e tremem. Essa expressão crer, ela não está falando de eu acreditar, de eu ter consciência de que Deus existe. Porque às vezes as pessoas têm consciência de que Deus existe, mas não estão submissas, em obediência, não estão em temor e não vivem para Ele. Então esse crer que João está dizendo aqui, não é essa a ideia. Não é um crer por ter consciência ou entendimento da sua existência. Ele está falando, esse crer, todo aquele que crê, ele está falando de salvo. Ele está falando de fé salvífica, ele está falando daquele que verdadeiramente é de Deus. Porque aquele que é de Deus, ele vai crer que Jesus é o Cristo. E quando isso ocorre, esse é o primeiro sinal de que essa pessoa é nascida de Deus. Quando? Quando o dom da fé, ele não se limita somente a uma questão de que eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim, e eu entreguei a minha vida a Ele, mas só fiquei nisso. Nada mais eu faço. Tenho muitos anos na igreja, mas... sabe, não tem acontecido muita coisa na minha vida. Eu não tenho vencido. Eu não tenho vencido a mim mesmo, eu não tenho vencido o mundo. Eu não tenho me destacado, eu não sou fervoroso, eu não sou espiritual, eu não oro com frequência, eu não leio a Bíblia com frequência. Então, é aquela pessoa que creu, que entendeu, mas essa fé ainda não o levou para um sobrenatural.
Ele não consegue entender que é isso que João quer que nós venhamos entender. Ele ainda não entendeu o que o apóstolo Paulo entendeu, que em Cristo somos mais do que vencedores. Aí você pode dizer, nossa, o apóstolo Paulo era tremendo, o homem suportava prisões, o homem suportou açoite, tanta perseguição. Apóstolo Paulo era apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo passou e tornou-se tudo o que ele foi, porque a sua fé não estacionou. Porque ele não ficou só no crer, na questão de entender que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não, ele creu nisso e depois disso ele foi buscar o sobrenatural que estava disponível no plano de Deus. Ele creu nisso e por meio da fé ele foi buscar em Deus poder para ser vencedor. Quando Paulo escreve Efésios, 6:10, que ele fala das armaduras, Paulo está falando disso. A minha fé não ficou só em eu ser alguém que creu, que está ali, que agora profere uma outra religião. Não, eu estou falando de que a minha fé me levou a uma dimensão de um combate muito maior. É tanto que ele vai falar, olha, para sermos vencedor, nós temos que nos revestir do Senhor e da força do seu poder. A fé do apóstolo Paulo, a fé não ficou estacionada, raquítica, não ficou ali que nem um maracujá murcho. Não, ela foi aumentando e foi conduzindo o apóstolo Paulo a coisas tremendas, maiores, revelações maiores. Por quê? Porque a fé não era uma fé morta, como diz Tiago, era uma fé viva, que tinha ação, que tinha atitude, e ele entendeu, eu fui chamado para vencer o inferno, vencer o mundo e vencer a mim mesmo em nome de Jesus. Não fui chamado para ser fracassado, derrotado, crente rei murcho, com a cara murcha, que não consegue vencer o pecado, que não consegue lutar. Não, a fé que Deus me deu não foi para me ter essa vida. E João está dizendo, aquele que tem essa fé no Filho, no Cristo, esse é nascido de Deus. E aí eu pergunto, Jesus é nascido de Deus, ele perdeu a batalha? Pois é isso que nós vamos ver aqui. É isso que João está dizendo. Aquele que é nascido de Deus, ele não pode perder. Quem é nascido de Deus não perde. Quem é nascido de Deus vai perseverar até o fim. Quem é nascido de Deus, cada dia ele aumenta de fé em fé, vai aumentando, ele vai progredindo, ele vai aumentando, ele não regride, ele sempre está avançando. Esse é o nascido de Deus. Ele não retrocede, ele não oscila, ele permanece firme, ele não se embaraça. O nascido de Deus, o mundo não vence ele. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Deixa eu dizer para você aqui as 3 características que João apresenta aqui: fé, amor e obediência. São as características de quem é nascido de Deus, de quem foi chamado para ser vencedor. Aqui não é uma palavra de motivação para você. Estou falando o que João está dizendo. Nascido de Deus vence. Nascido de Deus é vencedor. Deus chamou para vencer, não foi para ser derrotado. Você conhece algum crente derrotado? Então ele não nasceu de Deus. Aí ele vai dizer, o crer aqui está falando da fé, o dom da fé, a fé salvífica, aquela que nos foi dada para nós crer. A salvação não é pela fé? Pronto, ele está falando desse crer, por meio do dom da fé, não crer por meio do intelecto humano, por uma razão humana, não, pelo dom da fé, pela fé. O crer aqui é pela fé, não é pela uma inteligência, não é uma capacidade mental de entender, eu estou entendendo, então eu acredito nisso aqui. Tem muita gente que está desse jeito. Não é o dom da fé que está, ele simplesmente entendeu por meio de uma consciência humana,
Seu raciocínio, ele conseguiu perceber isso. Então, ele acredita de alguma forma. Mas não tem compromisso, não tem obediência. E está ali porque quer receber alguma coisa de Deus. Então, nós vemos aqui que João, ele trata tanto essa questão de ser vencedor, que das 24 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, 21 vezes ela é citada por João. Então nós vemos que a primeira característica do vencedor é o quê? A fé. Será que não é o amor, pastor, que vem primeiro? Não. Ninguém consegue desenvolver o amor a Deus se não for por meio da fé. Ninguém obedece a Deus se não for por meio da fé. Ninguém vence se não for por meio da fé. Quando nós vamos para Hebreus 11, o que é que tem lá? Os heróis de quê? Da fé. Homens e mulheres que venceram. Por meio de quê? Da fé. A fé aonde? Depositada em Deus. Então eles venceram por meio da fé. A fé fez com que eles gerassem neles o amor a Deus. E o amor a Deus leva à obediência. Por isso que João destaca o nascido de Deus, aquele que foi chamado para vencer. Ele tem fé, amor e obediência. O termo crer expressa a ideia de uma fé contínua. Mostra que a marca dos cristãos é que eles permaneçam na fé ao longo de sua vida. O objetivo da fé cristã é o Senhor. Então, quando João diz aquele que crê, ele está falando aquele que não retrocede, aquele que não é engolido pelo sistema do mundo, aquele que luta contra si mesmo, porque ele foi chamado para vencer, e ele não pode perder, porque ele é nascido de Deus. Então, se ele é nascido de Deus, ele vai desenvolver essas 3 características que revelam um salvo. Fé intensa, não é aquela fé como Tiago está dizendo, que é igual à onda do mar. Numa hora está, noutra hora não está. Não é aquela fé que numa hora vamos avançar e noutra hora não, vamos voltar. Está falando da fé que o apóstolo Paulo diz, o crer, o que é que o apóstolo Paulo diz? O crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. O crer lá do apóstolo Paulo é o mesmo crer que João está dizendo. Não de uma questão de entendimento concernente à existência de Deus. Não é alguém olhar para o céu, para a criação e dizer, existe um Deus. Tem como tudo isso tão perfeito ser gerado do nada. Alguém criou. Eu já vi uma pessoa que não conhece a Jesus se expressar desse jeito. Não, eu acredito que Deus existe, porque quando você olha para a criação, não tem como... Claro que teve alguém que criou tudo isso, é muito belo, é muito perfeito, não tem como você questionar. Então Deus existe. Então, para ela chegar a esse entendimento, ela usou o quê? Apenas a sua mentalidade, a sua inteligência humana. Mas o dom da fé ainda não foi lhe dado. É tanto que ela não se converteu ainda. Não é esse crer que João, Paulo e tantos outros estão falando. Ele está falando da fé para a salvação. Daquela fé que o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que Paulo está usando expressões diferentes, mas falando da mesma coisa. O crer, a fé vai ser gerada pelo ouvir e ouvir a palavra. E essa fé, ela vai te conduzir a Deus, para que você seja gerado, para que você venha a ser uma nova criatura. O que foi que Jesus disse para Nicodemos? Importa você nascer de novo. Você precisa ser refeito, Nicodemos. Você é nascido de homem. Você precisa nascer de Deus, da água e do Espírito. Você precisa nascer de Deus. Para você entrar no reino de Deus, para você estar com Deus, só se você for gerado por Ele. Aí você é um vencedor, porque Deus te conduzirá a isso.
Mas a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua capacidade humana de fariseu, ela só te leva até aí, de você crer que existe um Deus, mas não há fé, não há amor e nem há obediência na sua vida. E essas são as características que vão definir o salvo, o nascido de Deus, sendo desenvolvida a cada dia, a cada instante, a cada momento. Aleluia. O vencedor permanece na fé ao longo de toda a vida. Não importa a consequência, ele permanece na fé. Nós estamos dispostos a esperar 20 anos? Você está disposto a esperar 20 anos por uma promessa de Deus na sua vida? Você está disposto e disposta a esperar a sua vida inteira por Jesus? Porque é disso que ele está falando. É uma fé permanente, não é uma fé oscilante, é uma fé que está lá, está disposto, vai esperar Jesus durante toda a sua vida, sem o negar, sem o vender, sem o trocar, ali, junto com Jesus, vivendo para Jesus, adorando Jesus, cultuando Jesus, obedecendo Jesus, amando Jesus. Essa é a fé do salvo. Fé que oscila não é fé para salvação, porque Tiago vai dizer, se a sua fé não tem obra, então você não é salvo, porque a sua fé não está em evidência, ela já acabou, já morreu. Você pode até ter recebido o dom da fé, mas você vacilou, você não colocou em prática, porque a fé ela tem que estar em exercício. Eu vou lhe dar um exemplo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quantas pessoas na Bíblia não passaram por tribulações, adversidades? Eu e você passamos por tribulações e adversidades. Para que isso, pastor? Para exercitarmos a fé, para que a nossa fé venha consolidar. Aí quando a gente passa por tribulações e dificuldades e retrocedemos por conta disso, ao invés da nossa fé ser consolidada, aumentada, ela vai diminuindo até o ponto de nós perder. Aí ficamos aquela pessoa sem sentido, sabe? Religiosa. Não sabe nem por que mais está indo para a igreja, mas vai. Porque a fé ela tem que ser exercitada para que ela venha a ser aumentada. O dom da fé me foi dado para que eu venha a crer que Jesus é o Cristo. É isso que ele diz, aquele que crê que Jesus é o Cristo. Veja que a fé que me foi dada, ela já me leva a uma evolução. Jesus é o Cristo. João está falando da evolução da fé, do crer, algo que vai aumentando, tem que aumentar, se não aumentar, perde o sentido. Quem está entendendo, diga amém. E para nós termos essa fé sempre pronta, sempre ali, ela tem que estar firmada nele, não nos outros, não na minha capacidade humana, no meu intelectual, né, na minha faculdade, não, a minha fé, ela está firmada nele. Eu estudo, eu trabalho, faço faculdade, tenho família, mas acima de tudo isso, está a minha fé no Salvador, no meu libertador. Ô mulher, tu chegou na empresa agora, é Jesus que faz na minha vida. Eu quero lhe mudar de cargo, porque só que agora você vai trabalhar horário. Não, eu não quero, eu prefiro ficar aqui ganhando R$1.000 do que ganhar 3.000 e não poder ir para a igreja. Essa é a minha fé. Eu não vou negociar, minha fé está firmada nele. Surgiu. Irmão, quero contar aqui um testemunho, que eu estava numa empresa e agora eu mudei, eu vou faltar aos cultos, irmão não vai me ver mais por aqui, mas eu vou estar ganhando 3.000 por mês, glória a Deus, dá glória, igreja. Acabou-se, se vendeu. A fé está firmada nele, eu não negocio, eu tenho um amor a ele, e para esse eu vou abrir mão de muita coisa na minha vida, e é isso que ele vai dizer, porque todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que foi gerado. Aqui nós vemos o quê? O primeiro mandamento, o amor a Deus. Característica de um vencedor, ele ama a Deus. Quem ama o Pai, ama também aquele que foi gerado. Quem foi gerado? Jesus. Quem ama o Filho, ama o Pai. Não foi isso que ele disse?
Se vocês me amarem, obedecendo os meus mandamentos, então o Pai também vai amar vocês. Por quê? Porque vocês me amam. E se me ama, ama meu Pai. Quem me recebe, recebe o Pai. E quem me rejeita, também rejeita o Pai. É uma coisa levando a outra. Então ele não vai negociar essas coisas. O seu amor ao Pai, ao Filho, leva-o a ter uma vida decidida no mundo. Não é o mundo que dita as regras. Diante de Deus, por meio da fé. Senhor, preciso de um trabalho, Senhor, mas mais do que um trabalho, eu preciso cultuar, adorar, te servir, ser fiel a Ti, porque eu amo, Senhor. Me ajude, Senhor. Se cremos, então temos que saber confiar nele. Esperar, deixa Deus fazer também. Tenho que crer que Ele vai fazer. Agora, eu tenho que saber esperar o tempo dele, tudo na vez dele. Vamos lá, vamos adiante, amém? Aleluia, em nome de Jesus. Vamos avançar. Busque em Deus o direcionamento. O que Ele quer que você faça, como você tem que agir, Ele vai lhe dizer. Aleluia. O amor de Deus, a graça do Filho, as consolações do Espírito permaneça sobre toda a igreja do Senhor. Quem crê e recebe diz, amém. A paz do Senhor.